Boa tarde a todos. Bom, me chamo Genésio, sou coordenador comercial do setor de infraestrutura e nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o Prinerdec, que é o nosso acesso suspenso. Esse equipamento que está aqui é um equipamento bastante leve que nós utilizamos para trabalho de apoio, para dar apoio ao trabalho de recuperação de estruturas. A gente vai ver bastante fotos aqui de trabalhos em pontes, mas é um equipamento que depois a gente vai ver algumas simulações em trabalhos em estruturas bastante diferentes. Chaminé, torre de TV, e aí entre outras aplicabilidades que ela tem. O que nós nos propomos aqui? Falar em segurança, produtividade e qualidade. Segurança porque é um equipamento que, ao contrário dos andames convencionais, ele não expõe a equipe ao risco de estar pendurada no momento da montagem. Toda vez que a equipe estiver montando ele está sempre já sobre a mesa montada. Então ele expande no ar. Você começa a montagem ou para o andame apoiado no solo ou para o andame que esteja pendurado. A gente monta ele invertido. Quando não há possibilidade, a gente usa a mão de obra do alpinista Irata. Mas, assim, 5% ou menos das vezes que nós montamos, a gente utiliza esse trabalho do alpinista Irata. Claro, se a gente vai trabalhando na chaminé, uma torre de TV que é muito alta, aí a gente tem a necessidade de trabalhar com Irata. Mas em obras de estruturas de ponte, correia transportadora, essas estruturas que são mais baixas, a gente consegue ter acesso e fazer a montagem sem o trabalho de alpinista. Outro aspecto de segurança que ela traz é não ter peça pequena para cair e provocar um acidente abaixo do local de montagem. Vocês vão ter à frente aqui que ela é composta por poucas peças, e são peças que no momento da montagem ela tem total condição de ser montada fixada a uma corda de alpinista ou na estrutura, e caso ela escape da mão do montador, ou o montador está com ela na mão, tipo um piso, e ele vá se desequilibrar, ele pode soltar esse piso, ele vai ficar pendurado, ele resgata esse piso novamente. A principal função é preservar a segurança do montador. E o andame convencional, muitas vezes você não consegue fazer isso. Ele tem a abraçadeira, ele tem parafuso para montar, tem outros andames do tipo que tem muito parafuso, muita chapa para estar montando, isso pode cair. Você montando sobre uma rodovia, ele pode vir a cair esse parafuso, bater no vidro do carro, no para-brisa do carro, estourar um para-brisa do carro e até atingir a pessoa que está dentro. Produtividade. É um equipamento que, comparado aos equipamentos convencionais, você sai aí de 2 a 4 metros quadrados por homem-dia, para você trabalhar aí de 10 a 15 metros quadrados por homem-dia. Hoje a gente já tem em São Paulo parceiros nossos montando aí 17 metros quadrados por homem-dia. Então, você tendo uma área aí de 500 metros quadrados, normalmente a gente monta com 5 pessoas, 5 montadores. 4 montadores e um ajudante. Uma produtividade muito grande. Nessa produtividade entra também a questão de logística, que é uma economia muito grande que ela traz de logística. Você transporta até 450 metros quadrados numa carreta. Então, você tem uma logística muito menor. Você tem indenização por perda de equipamento muito menor também. Traz muita economia no final da obra com relação a isso. E também mobilização de pessoas. Ela gera uma economia também que é uma economia indireta na obra, que é a economia no custo de gestão de pessoas. Você montar um andame convencional, que vai montar 500 metros quadrados, você vai ter 12, 15 homens montando, você monta ele com 5 homens, num terço do tempo que você vai montar. Isso tudo gera economia de transporte, alimentação, estadia, tudo isso entra no teu custo também. Qualidade, você, com o Prinerdec, você tem um índice de fixação na estrutura muito menor. Nós vamos ver um quadro na frente que vai mostrar especificamente, comparando um trabalho com o outro, mas você passa de 70% de redução do ponto de fixação na estrutura. Então, uma ponte, uma correia transportadora, uma estrutura elevada, uma tubulação de gás, que ela tem um diâmetro maior, que a gente pode laçar ela com cinta ou com a corrente para fazer a fixação da estrutura, para dar acesso para uma pintura, uma recuperação uma manutenção dessa tubulação. Que você vai fazer com o andame, você vai ter um ponto de fixação a cada 1,50 m. Isso atrapalha a tua manutenção. Depois que você termina de fazer a pintura, você tem que voltar tratando todos esses pontos onde o andame estava localizado. Com o Prinerdec, você, após fazer o teu tratamento, você vai ter, por questão de modulação, a modulação ideal é 2,43 por 3 metros. Você vai ter a tua fixação nessa distância.
E quando você desmonta também fechando sobre a plataforma montada, você fecha e ainda acima do Planner Deck você consegue fazer o tratamento desse ponto de fixação que estava aqui. Você consegue fazer esse tratamento. Quando você recolhe e desmonta, você não tem que voltar ali com o alpinista ou com a PTA, com a plataforma elevatória, para fazer esse tratamento dessa estrutura. Você consegue já fazer, recolher outra ponta. Pronto, você não tem que ter o retrabalho dessa peça. Aí, como eu disse, é um equipamento composto por poucos componentes, a fixação por corrente ou cabo de aço. O nosso piso ele é de alumínio, o que confere menos manutenção. Na obra, uma durabilidade maior e o desgaste é muito menor, que dá também segurança. Ele não utiliza madeira, você não tem trinca de madeira, não tem madeira lascando, não tem risco da madeira dar um empeno e causar uma topada de um funcionário e ele cair sobre um equipamento em cima da plataforma de trabalho que ele está trabalhando. A instalação torna-se muito segura porque ela não tem peça nenhuma solta. Uma vez montada, ela é toda travada, a gente vai estar mostrando isso aqui na frente. E o peso próprio dela que é uma coisa à parte. É um equipamento que resiste de 150 kg até 360 kg por metro quadrado e pesa de 22 a 28 kg por metro quadrado. Então, o peso próprio, relação peso próprio, carga desse equipamento é fantástico. Não tem nada igual no mercado. O que confere também, segurança do trabalho aí, gosta muito porque menos desgaste físico, menos problema de coluna, menos atestado no dia seguinte do trabalho por conta de carregar peso. E aqui estão as principais peças que compõem o Planner Deck, que é a viga de sustentação, que é onde apoia os pisos. Nós temos dois tipos de piso, que é o piso gradeado, utilizamos onde tem variação de maré, onde nós montamos quando o piso fica submerso à água. O piso fechado, que aí em qualquer outro tipo de utilização. O cobre-viga, que ele entra aqui sobre a viga aqui, onde tem a união de um piso e outro, vocês vão poder observar depois na prática. O pick-up, que é as correntes que faz a ligação na estrutura, que sustenta o equipamento. Essas correntes têm a capacidade de carga bem elevada, a gente trabalha normalmente em manutenção aí com 150 kg por metro quadrado, que vai conferir uma carga nessa corrente aqui por volta de 1.700 kg, 2.000 kg. Em teste, essa corrente vai chegar no limite dela de escoamento em 8 toneladas. A gente trabalha com 4.000 quilos, com coeficiente 4 de segurança. As fixações, nós vamos ver na frente, nós temos essa aqui, que é uma fixação que a gente pode fazer furo em estrutura de concreto e colocar, a gente pode furar o tabuleiro de uma ponte e fixar. Isso a gente utiliza muito quando você tem uma estrutura mais antiga, protendida, você não sabe onde estão as cordoalhas, você não pode colocar um parabolt na longarina, para evitar o risco de acertar um parabolt, e a lei de Murphy nos ensina que, se há possibilidade, vai acontecer, fura-se o tabuleiro e faz a fixação. Mas essa aqui é a fixação que eu estava falando com vocês. Temos para a estrutura metálica o beam clamp, que ela pega na estrutura, depois você retira, não tem interferência nenhuma na peça, na estrutura do cliente, a gente não machuca, não fere ela em nada. E a gente pode colocar também aqui um neoprene para, se a gente, vamos dizer que ela esteja aqui, você vem fazer uma pintura, parou aqui. Você pode, depois da pintura curada, você pode vir aqui proteger com o neoprene, uma borracha, colocar essa garra para esse ponto aqui, sem precisar mexer na estrutura do Planner Deck, e fazer o tratamento, depois você desmonta direto. Aqui com slinga de aço, abraçando uma viga também, isso aí pode ser uma viga metálica ou viga de concreto, funciona muito bem quando você pode abraçar isso aqui em pier, correia transportadora, em pier a gente trabalha muito fazendo esse tipo de fixação. E aqui em ponte, quando você trabalha colocando parabolt. Nós utilizamos uma parabolt de 5/8 e fazemos a fixação nela. Aí você pensa, um parabolt desse, se entrar em colapso, minha estrutura toda vai ruir. Não. A fixação de uma viga na outra ela é feita com esse gancho e essa trava. Se essa corrente vier a quebrar, eu já falei com vocês que ela tem um índice de segurança nível 4, mas se ela quebrar, se você colocar, não fez o teste de carga, que é uma coisa que nós sempre recomendamos ao cliente fazer, do ponto de fixação, e veio uma cunha de pressão, estourou, caiu. Essa peça não vai cair, esse andame não vai cair ao solo. Isso aqui vai dar uma flecha, óbvio, mas nós vamos poder chegar aqui, colocar uma talha nessa viga, macaquear ela, fazer um furo ao lado, com a distância segura, e recolocar a fixação e posicionar e vida que segue. Então é um equipamento bastante seguro. A colocação do piso
todo ele é colocado e ele é travado. Uma vez colocado aqui, se vier ele estiver na água, vier água de baixo para cima, empurrar, ele não vai sair. Ele não sai com vento, você pode montar ele sobre uma rodovia onde transita veículos. Tem carreta usa muito para reduzir consumo de combustível, aqueles defletores de ar. Aquilo empurra o ar com muita força para cima. Se ela passar por baixo, ela vai empurrar e o piso não vai sair, porque isso aqui, quando você coloca, ele apoia de cima para baixo na viga e depois você gira essa trava aqui no sentido anti-horário e essa trava pega por baixo. Para essa trava voltar a sair, essa peça aqui, essa capa que vai sobre ela, tem que sair. Ela também tem um gancho aqui que fixa ela sobre essa talha. É um segundo backup de fixação. Vocês também vão poder verificar lá fora. Então, isso aqui fica preso. Nós tivemos uma obra agora em São Paulo. Qual foi a obra, Kevin? Que deu água, o Gustavo também. Que a variação do rio passou da cota, que esse ano foi normal, novos níveis de cota máxima em rio. E no Tamago... Como? É esse aí. Vou tentar repetir, não. O rio subiu e a água passou sobre o piso. E como nós estávamos numa cota acima da cota máxima, nós não usamos o piso gradeado. Usamos o piso fechado. E chegou com a correnteza que quando eu vi o vídeo, falei, pô, foi embora tudo. Aí quando baixou que colocou, estava tudo lá, cara. Só um piso parece que ficou solto, porque não tinha sido, não estava fixado os dois lados, só estava fixado um. Só, mais nada, ficou lá. Então é um produto muito, muito seguro quanto a isso. E rápido para montar. Ele montado, o nivelamento dele é feito elo a elo da corrente, então a gente faz milimetricamente e projeta para fora da estrutura. Você pode montar andaime nessa parte superior. Nós temos montagens em rodovia que a gente aumenta o nível, a altura do guarda-corpo para ele não ficar na altura de 1,20. A gente aumenta o nível do guarda-corpo aqui, coloca a tela de mosquiteiro aqui, tela fina, para não cair nada sobre a rodovia, para você trabalhar com ela fechada. É um equipamento bastante versátil. Você trabalhar com hidrojato sobre a estrutura, você forra com lona e a água é toda captada, você coloca aqui uns 2% de queda no primeiro deck e ele sai. Essa calha que faz aí, junto com o rodapé, você direciona a água e recupera essa água para fazer tratamento ou utilizar como água de serviço na obra. Isso acontece quando se trabalha com hidrojato nela. E aqui o comparativo. Esse comparativo é real. É de uma obra que nós fizemos aqui no Rio Ponte Maranhão, ali em Congonhas. E para fazer o reforço dessa ponte, se fôssemos fazer com andaime, nós teríamos gasto de mão de obra 120 homens-dia. O peso próprio do andaime convencional que colocaríamos na estrutura para fazer o reforço era 42 toneladas, 2 carretas de equipamento e teria 590 pontos de fixação. Com o Primeiro Deck nós fizemos com 20 homem-horas, 5.100 quilos, quer dizer, nós saímos aí de 2 carretas, porque esse volume não iria em uma carreta, nem se ela fosse bitrem, tinha que colocar em 2 carretas. Nós saímos para um truque ou um toco, dava para levar material, e para 14 pontos de fixação. A redução de 83% de mão de obra, 8 vezes mais leve, redução de 75% da logística, redução de 97% nos pontos de fixação. Então, isso tudo é ganho que a gente entrega com o Primeiro Deck. E os benefícios que eu coloquei para vocês: a montagem mais rápida e eficiente, redução da mão de obra, redução de sobrecarga, redução dos custos logísticos, melhora na ergonomia do colaborador, redução da área necessária para armazenamento, que também é importante. A gente às vezes chega em obras de infraestrutura, ponte que você não tem lugar nem para canteiro. Em obra de indústria, às vezes você está com indústria em operação, você não tem área nem para você montar a estrutura que você precisa ali em volta, colocar equipamentos essenciais que você precisa, imagine colocar equipamento de acesso. Ele te dá esse ganho. E uma redução no índice de perda de equipamento de peças, porque você não tem peça pequena. Como eu mostrei vocês ali, são peças grandes. Perde em obra? Perde. Agora, uma obra com um bom controle de estoque dela, com almoxarifado que seja bem regulado, bem trabalhado, dá um índice de perda muito baixo. Nós tivemos uma obra agora no porto de Pecém, que nós trabalhamos lá de setembro a agosto, sob o mar, na ponte que liga o porto, ao cais. Foi R$ 3.700
a indenização? Se eu não me engano, um tubo, um piso que caiu no mar e 40 pinos, não foi? Uns 40 pinos nem foi cobrado, né? Aqui agora algumas imagens de obras, para vocês verem aqui, aba de uma ponte em São Paulo, um viaduto em São Paulo, como ele fica montado todo nivelado, certinho, o guarda-corpo montado, fica perfeito para a tua equipe trabalhar e ter produtividade. Ela não tem aqui uma sensação de estar trabalhando em altura, ela tem total segurança para transitar aqui dentro. Aqui, Pacaembu, era um gargalo na obra, ele tinha que cortar o talude aqui embaixo, ele não tinha tempo para fazer esse trabalho de recuperação com todo o escoramento aqui embaixo dessa cobertura e depois voltar fazendo a arquibancada novamente. Então aqui nós demos a solução de fazer o trabalho com o Priner Deck e concomitantemente trabalhar embaixo fazendo a estrutura. Aquela primeira foto que eu não falei é um trabalho feito parecido também já no estádio de Belém do Pará, que nós fizemos lá, em Mangueirão. Aqui, obras do BRT em Salvador. Essa ponte era uma ponte curva, que foi cortado os cabos de proteção externa. O pessoal achou que fosse fio. Colocaram fogo e a proteção partiu. Teve que fazer a recuperação. Aqui precisava trazer aqui chapas de 2 toneladas. As chapas nós descemos aqui na lateral, colocamos no carrinho, obviamente não andou direto em cima do piso, nós colocamos perfis para distribuir essa carga no piso de alumínio aqui, trazia embaixo, macaqueava, chegava junto da chapa do banzo inferior da longarina e fazia a solda. E foi uma solução que adiantou muito o trabalho dessa recuperação, por conta de não ter que cortar a quantidade que teria que cortar, fatiar, para fazer com o andame convencional. Aqui um trabalho na torre de TV da Rede Record, lá em Salvador, 80 metros de altura, porque eu coloquei aqui exatamente para instigar uma coisa, vocês verem eu mostrando muito quadrado. Ah, só monta quadrado. Não, nós conseguimos fazer montagem circular, porque nós temos pisos que a gente chama de pisos complementares, que são pisos que a gente faz o fechamento para fazer o formato horizontal. Esse aqui é um que não é horizontal, essa torre é exatamente o formato do símbolo da Rede TB. Isso deu uma dor de cabeçazinha para fazer, mas nós fizemos com sucesso. Difícil de fazer foto, a gente só tem essa fotozinha da Beiral. Aqui já é um trabalho... Acho que eu tenho que dar um enter aqui. Esse é um vídeo, como é que eu... Ah, já entrou. Esse aqui já é um trabalho que eu estou desenvolvendo para a empresa de saneamento, para a gente trabalhar sem esvaziar os reservatórios. Trabalhar dando manutenção nos reservatórios, na laje dos reservatórios de ET e ETA. A gente faz um rebaixamento do volume de água. Claro, o reservatório de ET tem gases tóxicos e gases inflamáveis. Aí nós já vamos fazer a sucção desses gases com equipamentos que não sejam explosivos, com motores não explosivos, para retirar esses gases, colocar ar ou então trabalhar com ar mandado, com o pessoal. E nós fazemos essa montagem e você vê que ali embaixo na animação, você vê que fica com toda a área inferior vazia. A parte que é trabalhar em ET não tem problema de resíduo cair, não tem muito problema. A parte de água, que você não pode contaminar para a recuperação, a Gemaia entra fazendo a recuperação da estrutura, que vai dar uma condição de ter menos transtorno no atendimento das empresas, tanto aí da indústria que trabalha reduzindo, que às vezes tem que reduzir a produção em determinado tempo por conta do volume de água que ela tem que entregar na estação de tratamento de esgoto dela, quanto no saneamento público, que também tem que, às vezes, prejudicar o atendimento ao público por conta da redução do volume tratado, tanto de água quanto de esgoto. Na Gerdau, que é um trabalho numa chaminézinha de 80 metros de altura. É um belo desafio, que 80 metros de altura, montar ela circular. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês que essa aqui é uma chaminé, se eu não me engano, 7,70 metros de diâmetro, né? 7,70 de diâmetro, e nós conseguimos fechar completamente ela para poder fazer o trabalho aqui. E aqui a gente pode fechar tudo isso aqui com a tela e proteger a área inferior, porque essa área inferior ela é obstruída, tem construção embaixo. Então,
Você vai fazer a recuperação aqui, pode cair alguma coisa, 80 metros, qualquer coisa que cair aí, quando chegar lá embaixo, chegar com uma velocidade muito grande. Então, é uma condição que a gente trabalha. E aqui agora... O quê? Já falei. E agora a gente vai mostrar a vocês aqui um vídeo que é da obra do TIG, que a Gemaia fez, e nós fornecemos o Priner Deck. E essa obra tinha 3 quilômetros de comprimento. Nós colocamos uma quantidade de material. Esse material foi remanejado na obra. Então, quer dizer, você não precisa montar a obra inteira com toda a tua área com o material. Você monta uma área, você monta 30% da ponte e você vai caminhando junto com o teu trabalho. Uma vez colocado na posição de trabalho, você vai girando esse material em cima, você só desce do outro lado. Você consegue descer com ele do outro lado da tua estrutura. A gente consegue trabalhar e otimizar também isso. O sistema de acesso suspenso Web Priner Deck é uma plataforma de trabalho com pisos rígidos de alumínio apoiados em vigas composta de poucos elementos. As características de cada estrutura definem a melhor forma de fixação da ancoragem. Elas podem ser de 4 tipos. Chumbador mecânico, usado principalmente em estruturas de concreto. Eslingas, utilizado em estruturas metálicas livres, onde é possível laçar a estrutura. Beam clamps, conhecidas também como pega-viga, aplicadas em estruturas que tenham vigas metálicas. Ancoragem de pistas, empregados em pontes e viadutos sem a necessidade de paralisação do tráfego. A instalação é segura e produtiva. O sistema pesa aproximadamente 22 kg por metro quadrado e a espessura total é de 20 centímetros, o que possibilita sua utilização em locais com gabarito pequeno. Uma vez montado, o sistema torna-se monolítico e permite também trabalhos simultâneos em níveis abaixo dele. O Web Priner Deck também pode ser montado além da projeção do tabuleiro de uma ponte ou viaduto. E quais são as vantagens? Muitas. Produtividade bem superior em relação a outros métodos convencionais de acesso, como andaime, por exemplo. Pequena quantidade de itens e volume, economizando custos logísticos dentro e fora da obra quando comparado a outras opções de andaime e acesso. Poucos pontos de fixação na estrutura garantem menor retrabalho da equipe e elevada segurança da mesma, resultando em maior eficiência e economia do sistema. Grupo Priner. Técnica apurada e alta qualidade nas soluções entregues. Reconhecidas pela excelência em suas áreas de atuação, proporcionando total satisfação de seus clientes. Bom, daqui a pouco nós vamos ter a prática lá e vocês vão ter a oportunidade de ver um giro dessa viga, ver como é prático a montagem lá e qualquer dúvida que tenha também, no final a gente pode abrir as perguntas. Tá joia? Muito obrigado.